Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira. Como? Através de um plano, através de um método. A Bíblia 365 de noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado e vamos disponibilizar aqui, as páginas da nossa Bíblia aí para vocês. É só você vir com a gente. Eu tenho certeza que você vai conseguir ler a Bíblia inteira. A gente vai segurar nas suas mãos e vamos te ajudar. Se você não é inscrito no canal, vou te fazer um pedido. Se inscreva no canal, algo tão bom, a leitura bíblica, não é verdade? Vamos então impulsionar. Dá um like também, faça um comentário. Você tem acompanhado há bastante tempo a leitura bíblica, está começando agora. Da onde você está nos acompanhando, a gente vai estar aqui lendo os comentários de vocês, tá bom? Compartilhe para os seus contatos e grupos. Está chegando novo, sejam bem-vindos, segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos pouquinhos. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica, entra nela e você vai atualizando aos poucos. Vamos à leitura de hoje. Dia 333, nós vamos ler um novo livro, o livro de Zacarias, capítulo 1. Salmo 124, Atos capítulo 9. Zacarias 1. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam. Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão. Os cavalos. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. A segunda visão. Os chifres e os ferreiros. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer?
Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Vamos ler agora o livro de Salmo, no capítulo 124. Deus, nosso protetor e libertador. Cântico de peregrinação de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros rompeu-se o laço. E nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos ler agora o livro de Atos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A visita de Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo em Damasco. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamavam Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo escapa dos judeus. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles,
dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Amém! Forte, né? Bem, vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã, não falha. Um abraço, até lá!